Oi, gente, meu nome é Tamara e hoje eu vim falar de Torturado, do Itamar Vieira Júnior. Quem acompanha o canal já me ouviu falar que eu não tenho muito costume de ler livro nacional, então eu tento colocar pelo menos um livro nacional por mês para eu tentar criar esse hábito. Então, pelo menos uma vez por mês vai ter um vídeo aqui de algum livro nacional. O último, então, foi Torturado, do Itamar Vieira Júnior, que era um livro que eu já tinha comprado o e-book há um bom tempo, porque eu tinha ouvido falar muito bem, mas eu sempre acabava enrolando e nunca pegava para ler. Cheguei a pegar e abandonei, nem me lembro porquê, mas aí dessa vez eu fui até o final. Esse livro ele conta principalmente a história de famílias que vivem na fazenda de Água Negra, na Bahia. Essas famílias elas são pessoas negras descendentes de escravos libertos. Só que quando eles passaram a ser livres, eles ficaram que meio à mercê de si mesmos para encontrar o que fazer para sustentar a eles próprios e suas famílias. Tudo que eles conheciam era o trabalho, em sua maioria o trabalho na roça, e eles não sabiam fazer outras coisas. Eles acabavam ficando naquela mesma fazenda e trabalhando, cultivando a terra daquela fazenda, que não era deles, que era do proprietário da fazenda, em troca de casa e comida. Então eles podiam construir uma casinha para eles, mas nunca uma casa de alvenaria. A casa tinha que ser de barro, ela não podia ser permanente. E eles tinham que trabalhar na plantação do dono da fazenda, né? E tinham uma pequena plantaçãozinha para consumo próprio. Então, essa era a forma de pagamento pelo trabalho deles, poder morar na fazenda e ter aquela terrinha para plantar o que comer. Só que ainda desse pedacinho de terra que eles tinham para plantar para consumo próprio, a terceira parte ainda tinha que ser dada para o proprietário da terra. A única forma que eles tinham de realmente ganhar algum dinheiro era vender alguma coisa que eles cultivassem ali na terrinha deles, mas que mesmo assim não era muita coisa, porque eles também precisavam se alimentar, claro, e eles vendiam também o azeite de dendê. Então eram pessoas que viviam nessa situação, que trabalhavam a maior parte do tempo na terra do proprietário e quando tinham um tempo livre tinham que trabalhar na própria terra porque eles precisavam se alimentar, ou então os homens trabalhavam na plantação do proprietário e as mulheres cuidavam dos filhos em casa e dessa plantaçãozinha para eles se alimentarem. Ou seja, era uma situação que acabava sendo perpetuada. Eles não tinham tempo para fazer algo mais além de cuidar das duas plantações. Então a condição deles ali era miserável. Eles não eram mais escravos, mas o que tinha mudado? Que eles não apanhavam mais só? Porque muitos, por não conseguir, não saber fazer outra coisa, eles não podiam sair dali. E os filhos iam nascendo ali, crescendo ali, ajudando e acabavam ficando presos ali também. Era uma situação que se perpetuava. Dentro dessa fazenda, dentro dessa comunidade, o livro já se foca na história de duas crianças, duas irmãs, a Bibiana e a Belonísia. Elas têm 6 e 7 anos de idade, são duas crianças curiosas, como qualquer criança, e um dia estão mexendo nas coisas da avó e encontram uma faca bonita, brilhante, de cabo de marfim, e ficam curiosas e como criança, a primeira coisa que elas fazem é colocar a faca na boca. Então, na curiosidade de saber o gosto da faca, de uma tirar da outra, de esconder depois para a avó não pegar, uma delas acaba se machucando e a outra acaba tendo a língua decepada. Isso não é spoiler, tá? Isso tá logo no primeiro capítulo. Então, uma das meninas agora ela tem a língua decepada, ela não consegue mais falar, então as duas passam a ficar extremamente mais unidas, porque uma fica ajudando a outra, né? A que consegue falar tenta se expressar pela que não consegue. Elas começam a criar sinais juntos também para os outros poderem entender elas melhor. E a comunicação entre as duas é tão boa que muitas vezes elas não precisam nem de sinais para se fazerem entender. Só com o olhar, uma já sabe o que a outra quer dizer. E o livro vai acompanhando o crescimento dessas duas meninas, além da religião deles também, vai mostrando um pouco da cultura deles, do jaré e das outras pessoas da comunidade ao redor também. A gente vai vendo a lealdade das meninas até onde vai, como as decisões que elas tomam vão levando cada uma para um caminho diferente. Aqui a gente tem um grupo que começa a pensar que talvez eles mereçam algo mais, que talvez a vida deles não seja só trabalhar naquela terra para o proprietário e só ter direito à moradia e comida. Que talvez eles tenham algum direito naquele lugar que eles tanto cuidam. Mas também tem aqueles que acham que não, que a situação tem que ser dessa forma, que eles têm que ser gratos ao proprietário da terra
por deixar eles usarem aquela terra, por deixar eles morarem ali. Então a gente vai ter essa luta por mais direitos dessas pessoas, sejam direitos ali dentro daquela fazenda, ou seja, conseguir progredir fora dali. O livro é dividido em 3 partes. As primeiras são uma contada pela Bibiana e outra pela Belonísia, e a terceira é por uma entidade da religião deles, do Jaré. E essas 3 narrativas, elas são extremamente bem feitas. Uma coisa que o Itamar fez aqui foi demorar para te mostrar qual foi a menina que realmente teve a língua decepada, porque elas são tão unidas que elas ambas se expressam, mesmo que consegue falar, se expressa com muito gesto, e quando ele fala da comunicação delas, ele fala mais do gesto do que de qualquer outra coisa. Então aí você consegue ver o quanto elas são conectadas, porque você não consegue nem distinguir qual é a que não consegue falar. É uma história maravilhosa do começo ao final, ela fala das pessoas e ela também mostra um pouco da religião daquelas pessoas, que eu, por exemplo, não conhecia, quando ele fala dos encantados, do Jaré. Esse livro não é uma história real, mas ele muito bem poderia ser. Essa situação em que essas pessoas viviam, ela realmente existiu. E na verdade ela existe até hoje, né? Só mais escondida, já que é crime. Como eu falei, o livro é escrito em 3 partes, narrado por 3 personagens diferentes. A gente consegue distinguir bem a diferença entre eles, e todas as 3 partes são extremamente bem escritas. A gente fica tão viciado em ler livros internacionais, digamos, que a gente esquece o que a gente tem aqui. E esse livro é realmente muito bom, ele é uma prova de que a gente tem coisa muito boa aqui. Pra não falar que eu tô puxando o saco do livro à toa, esse livro ganhou o Prêmio Leia de 2018 e em 2019 ganhou o Prêmio Jabuti de Romance Literário e o Prêmio Oceanos. Então não sou eu puxando o saco do livro, o livro realmente é muito bom e bem premiado. Como eu falei, eu tenho zero costume de ler livros nacionais e eu gostei muito de ler e ver nesse livro um pouco da nossa cultura, que eu deveria ler mais sobre isso, realmente um grande defeito. Me trouxe a curiosidade de ler mais coisa nossa, principalmente nesse estilo, por exemplo. Então, esse foi um livro que me tirou da minha zona de conforto, me trouxe até um pouco de dificuldade de ler no começo, mas foi me trazendo curiosidade em descobrir as coisas que eu não conhecia, por exemplo, o Jaré. E eu posso dizer que foi um livro que valeu muitíssimo a pena, que tudo que eu escutei falando de bom desse livro realmente é verdade, porque ele é isso e muito mais. Se você está procurando um livro para ler e está com medo de errar, principalmente agora no começo de 2021, pode ir em Torturado, que é certeiro. Ele é um livro maravilhoso que vale muito a pena a leitura. Eu vou deixar o link da Amazon de compra desse livro aqui no box de informações. Ele tem tanto em e-book como em livro físico. Deem uma olhadinha que eu prometo que ele vale muito a pena. Eu vou ficando por aqui, deixo essa dica desse livro nacional maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal principalmente. Deixa seu comentário pra gente conversar e compartilha com quem gosta desse tipo de conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo e até mais!